O Brasil viveu um período de violência e privação de liberdades por mais de 20 anos. A ditadura militar deixou marcas físicas e psicológicas em quem viveu a repressão do regime autoritário. Para falar mais sobre esse período da nossa história, nós vamos conversar com Romualdo Pessoa, professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e que foi militante de movimentos estudantis na época. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Professor, de forma resumida, o que a ditadura militar significou para a história do nosso país? Olha, um enorme retrocesso, né? O país ele se fechou, né? Um processo de perseguição intensa às suas lideranças, né? De impedimento para que as organizações sociais e para que mesmo a política funcionasse normalmente, né? Então, o Brasil ele passou por um processo de dificuldades, né? Ares difíceis de serem respirados, como é comum a todas as ditaduras, né? Então, foi um período muito difícil, né? Que conjunturalmente, até mesmo internacional, era muito complicado também. E aqui em Goiás, quais os reflexos desse período? O senhor que vivia aqui, que militava em movimentos estudantis, como que Goiás vivia essa conjuntura de estado de exceção? Eu vivi aqui mais no final da ditadura, né? Entrei na universidade num momento ainda complicado, né? E imediatamente me engajei no movimento estudantil. E como era comum naquela época, a universidade era um alvo em potencial, né? Desde quando a ditadura foi instalada, houve uma perseguição muito intensa a professores, principalmente aqueles que atuavam no Centro de Estudos Brasileiros, na área de humanas, né? de sociologia, história, geografia, né? O movimento estudantil sempre foi muito visado, né? Portanto, nós éramos muito perseguidos, né? Éramos muito vigiados e a nossa participação nas atividades estudantis era sempre reprimidas com muita violência, né? Cheguei a ser preso, né? Numa greve que nós fizemos em 1981, né? E fui levado para o DOPS, né? E em seguida para a Polícia Federal, né? Sob ameaça das armas. E ali fui fichado, tanto no DOPS quanto na Polícia Federal. Eu e outros colegas que estavam na frente dessas lutas. Professor, o senhor falou que foi uma época de retrocessos. Apesar disso, muita gente celebra esse período, celebra a ditadura militar. A gente viu ontem manifestações por todo o país, aqui em Goiânia, em menor número. Por que as pessoas celebram esse período? Porque desconhecem a história, né? Desconhecem exatamente o que aconteceu aqui nesse país no período da ditadura militar. Se conhecesse a história, não comemorariam, né? É bom dizer que no período da ditadura havia uma censura brutal. As pessoas não sabiam o que acontecia aqui. E não era só no interior, mesmo nas capitais, né? Era difícil saber o que acontecia de fato no Brasil. E aqueles que lutavam por liberdade, por democracia, para que nós tivéssemos hoje a possibilidade, inclusive, de eleger presidentes, né? Aqueles eram perseguidos. Eram taxados de serem terroristas e de serem subversivos, né? Por isso que é importante que se conheça a história, né? A memória de um povo é a sua história. E na medida que nós não conhecemos a história, nós estamos exatamente fadados a repetir os erros do passado. Já que o senhor falou de história, para finalizar, qual o balanço que a gente pode fazer da Comissão Nacional da Verdade, que tentou resgatar essa história e também descobrir o paradeiro de várias pessoas que desapareceram durante o período e um pouco do que aconteceu naqueles anos? Olha, nós tivemos aqui uma lei da anistia que blindou muitos daqueles que cometeram crimes, né? Que inclusive torturaram, que assassinaram, né? A Comissão da Verdade, ela aconteceu muito tardiamente e faltou exatamente estabelecer punições em seu tempo devido, né? Se fala em comemorar esses atos absurdos, né? Se tem um presidente que cultua, inclusive, quem fez tortura aqui nesse país, é porque faltou exatamente punição. Diferente do que aconteceu na Argentina, diferente do que aconteceu no Chile, no Uruguai, na África do Sul, né? Então, a Comissão da Verdade ela foi importante, mas ela veio tardiamente. Então, deixou uma brecha muito grande. A lei da anistia blindou muitos desses que cometeram esses crimes, então faltou exatamente a devida punição e, portanto, os erros eles passam a ser cometidos. A impunidade leva exatamente a que se repita e que se comemore atos que foram ignóbeis. Certo, professor, muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.